Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz. Quem te conhece diz, só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Amém. Amém. Não é isso que acontece com alguns de nós? As circunstâncias dizem que não tem jeito. O teu coração diz que não tem jeito. Uma voz vem no seu ouvido e diz que para você só um milagre, mas diz que só um milagre, como se o milagre não fosse acontecer. Como se a mudança, a resposta, o sobrenatural não fosse acontecer. E o pior é que essa mesma pessoa que às vezes é bombardeada por esses pensamentos derrotistas, a mesma pessoa que é bombardeada por essas vozes que dizem que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem solução, ao invés dela se revoltar contra a situação, crendo em Deus, se apegando em Deus, na sua maioria, essas pessoas acabam se curvando, elas acabam se rendendo à situação, se rendendo aos problemas. A senhora que foi curada agora aqui, a filha disse que ela era para ter sido internada ontem. Então, do jeito que ela chegou com dor, como ela mesma disse, arrastando os seus pés, ela poderia em casa falar o seguinte: eu não vou na igreja porque eu estou com dor. Eu não vou na igreja porque eu estou aqui sem condições nem de andar. Mas ela veio para a igreja com o pensamento seguinte: eu vou para a igreja porque serei curada dessa dor, porque serei livre dessa dor. E quantos que ficam em casa e dizem o seguinte: se não fosse essa dor, eu iria para a igreja. Se não fosse esse problema aqui que eu estou enfrentando, eu iria buscar a Deus. E em casa ficam ou continuam aquém daquilo que elas sonham, aquém daquilo que elas desejam. Aí, nessa mesma canção, o refrão diz: chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Deus está dizendo para a gente o seguinte: chega de se vitimizar, chega de se inferiorizar, chega de ficar confessando as suas derrotas, chega de ficar confessando os seus fracassos, chega de ficar contando o seu problema para quem não vai resolver, chega de ficar contando os seus fracassos, as suas perdas para quem não pode te ajudar. Fala com quem resolve, fala com quem pode mudar toda e qualquer situação. Aí, nesse mesmo refrão, Deus ele diz: só depende de você, essa é a hora, posso mudar a sua história, é só acreditar que é capaz. Só depende de mim, só depende de você. Como no passado, o milagre só foi possível na vida dos que usaram a fé, só foi possível na vida dos que manifestaram a fé. Por isso está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê que Abraão, a Bíblia em Gênesis no capítulo 12, diz que ele chega no Egito sem nada. No capítulo 13, Abraão sai do Egito com muita riqueza, com ouro, com prata e com um número de animais, que a Bíblia diz que a terra era insuficiente, o espaço era insuficiente. E quem andava com Abraão? Quem estava na sombra de Abraão? Ló, o seu sobrinho, andava com Abraão e se beneficiava, porque a promessa estava com Abraão. Por isso, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque Ló andava com a própria bênção, porque Ló andava com Abraão, porque Ló vivia com Abraão,
então, assim como Abraão vencia, como Abraão conquistava, como Abraão fazia diferença, Ló também enriqueceu, Ló também prosperou, Ló também fez a diferença. E Deus sempre fez isso. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José, que era fiel a Deus, que vivia através da sua fé em Deus. E então, por conta de José, Deus abençoava Potifar. Por conta de Davi ser a própria bênção, os que estavam ao seu derredor também eram beneficiados. Pessoas que simplesmente por andarem com aqueles que criam em Deus, com aqueles que obedeciam a Deus, essas pessoas também eram abençoadas. Mas uma coisa é você ser abençoado e outra coisa é você ser a própria bênção. Uma coisa é você receber a bênção, o milagre de tabela, e outra coisa é você ser o precursor da bênção. Outra coisa é você ser o que provoca o milagre, o que produz o milagre. E a Bíblia diz que Ló enriqueceu tanto que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por conta dos seus bens, por conta das suas riquezas, por conta do seu sucesso. Ao invés de Ló considerar que ele não era nada antes de Abraão, e colocar os seus pastores, colocar os seus servos no lugar deles, Ló se deixou vangloriar com as suas conquistas, Ló se deixou levar pelo sucesso, e aí então houve uma separação. Abraão disse para ele: não dá para a gente conviver desse jeito. Então, você vai escolher para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Abraão era o provocador, o que produzia a bênção, o que produzia o milagre, através da sua obediência. Abraão tinha o direito de escolher primeiro. Abraão tinha o direito de falar: eu vou para lá e você vai para cá. Mas Abraão deixou Ló à vontade. Sabe por quê? Porque quem é a própria bênção, mesmo no deserto ele prospera. Quem é a própria bênção, onde ele vai ou onde ele está, Deus está. Ele muda o lugar, não é o lugar que muda ele. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, que parecia o jardim do Senhor, está escrito, de tão glorioso que era, maravilhoso que era. E a Bíblia diz que Ló escolhe ir para as campinas, até porque Ló era materialista, ele já tinha toda a sua riqueza, ele imaginou, lá naquelas campinas, lá naquele jardim maravilhoso, eu vou prosperar mais, eu vou vencer mais, eu vou me dar bem, eu vou arrebentar. E Ló escolhe ir para lá, Abraão permite isso, e a Bíblia diz que Ló vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma, um lugar que era riquíssimo pelo betume, que hoje é o Iraque, que há uma guerra até hoje por conta do betume lá no Iraque, que é o petróleo. Mas, só para você entender, depois que Ló se separa de Abraão, está escrito que Deus aparece para Abraão e diz: percorre a terra toda, seu comprimento, sua largura, onde você pisar a planta dos seus pés eu vou te dar. Abraão, onde você pisar os seus pés eu vou te dar. E a Bíblia diz que Abraão levanta um altar a Deus, mais uma vez. A diferença, Ló vai mudando as suas tendas, mas não levanta altar para Deus. Não sacrifica como ele aprendeu e viu Abraão sacrificando. Não honra a Deus como ele via Abraão honrando. Então na cabeça de Ló, eu já tenho tudo. Na cabeça de Ló, eu já tenho dinheiro, tenho riqueza, eu tenho os bens. Estou indo para as campinas, eu estou feito. Não preciso mais de Deus. Não preciso honrar a Deus. Mas mesmo Abraão sendo riquíssimo, ele levanta um altar e ele continua honrando ao Deus do altar, ao Deus vivo.
que acontece no capítulo 14 de Gênesis? Uma guerra se instala naquelas regiões de Sodoma, e 4 reis contra 5 entram em uma guerra sem precedentes. Nos estudos da teologia diz que foi a primeira guerra mundial, existencial, foi exatamente essa. 4 reis contra 5, e foram se destruindo, e foram tomando terras, e foram pegando as pessoas como escravas, e foram avançando, e avançando, e avançando, até chegar em Sodoma. E quando chega em Sodoma, eles tomam tudo, todo o ouro, todos os bens, todos os animais, e pegam todas as pessoas como escravos. E quem está no meio desse pacote? Ló. Todos os seus bens, todos os seus servos, suas servas. Ló é levado escravo, perdeu tudo, tudo, porque ele não honrou a Deus como ele via Abraão honrando. Chegou um rapaz e disse para Abraão: Abraão, os reis vieram tomando, vieram devastando, destruindo, chegaram em Sodoma, roubaram tudo, levaram seus sobrinhos, seus bens, os seus pastores, tudo como escravo. Se fosse nós, nos dias de hoje, a gente ia dizer: bem feito. Sim ou não? Quem mandou ele se meter a besta? Quem mandou Ló crescer o olho na riqueza e não no altar? Quem mandou Ló olhar para o ouro e não para o altar? Quem mandou Ló considerar, valorizar os bens e não o altar? Se fosse a gente, diria isso. Mas Abraão, a Bíblia diz, em Gênesis 14, no versículo 14 em diante, diz: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Você deveria grifar isso aqui. Não era só 318 homens, eram dos mais capazes, e um detalhe: nascidos em sua casa. 318 escolhidos, 318 homens que tinha, como diz aí fora, sangue nos olhos, sangue no olho. 318 que não era forte, era mais que forte. Não era capaz, era mais que capaz. Não era homem, era macho. Ele pega 318, e a Bíblia diz: e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Abraão, preste atenção, com meros 318 homens mais capazes, acabou com a guerra entre os reis. E preste atenção, ele não trouxe só os bens de Ló, só as mulheres, os filhos, os servos de Ló. Ele tomou, ele resgatou tudo o que os reis tinham roubado das terras circunvizinhas. Ele trouxe todo o ouro que eles tinham roubado, ele trouxe toda a riqueza, todos os animais, ele trouxe todos os bens, todos os escravos das outras terras. Abraão resgatou tudo, tudo. Preste atenção no que eu quero te falar. Existe a pessoa que é abaixo da média. Abaixo da média é aquela pessoa que acorda 1 hora depois. Na média, ela acorda na hora. Acima da média, ela acorda 1 hora antes. Abaixo da média é aquela pessoa que só sabe reclamar, murmurar e colocar ainda a culpa nos outros dos seus fracassos. A pessoa na média é a pessoa medíocre,
Uma pessoa medíocre é a pessoa na média que só faz o que fala, nada mais. O servo de Eliseu, Eliseu falou com o menino que estava morto, Eliseu falou, coloca o cajado em cima dele, que ele vai ressuscitar. O servo foi, colocou o cajado, voltou e disse, eu coloquei o cajado, não aconteceu nada. Em outras palavras, eu fiz o que foi falado, não é culpa minha. Se não funcionou, não é culpa minha. Vai o profeta, deita no menino e deita de novo, e o menino ressuscita. Porque quem está acima da média faz além do que é falado. Quem está acima da média não aceita crer num Deus tão grande e viver uma vida tão derrotada. E viver uma vida de fracassos. Quem está acima da média, quem faz parte dos 318 de Abraão, não admite que essa palavra fique só no papel e você, escravo dos seus problemas. Você, escravo das situações que estão lhe rondando, lhe cercando há muito tempo. Pessoas que estão presas ou a uma doença, ou a medicamentos. Pessoas que estão presas a uma infelicidade no amor, presas à depressão, presas à miséria. Pessoas que estão presas a um problema crônico, a um problema antigo. Uma área da sua vida que até hoje não mudou, porque esses espíritos responsáveis para roubar, matar e destruir estão prevalecendo. Na reunião de manhã, manifestou um demônio, e o diabo disse, eu estava colocando na cabeça da menina, da cabeça da pessoa que manifestou, o diabo disse, eu estava colocando na cabeça dela uma sensação de bem-estar. Eu estava dizendo para ela, está tudo bem, calma, está tudo tranquilo, está tudo dominado, você vai vencer. Mas isso, o diabo vinha botando na cabeça dela, sabe para quê? Para ela ficar na mediocridade, para ela não agir, não se revoltar, não buscar em Deus o que Ele promete. E é assim que o diabo vem trabalhando com muitas pessoas. O diabo vem colocando na cabeça de muitas pessoas que a vida é assim mesmo, que está ruim para todo mundo, que está difícil mesmo. Fazer o quê? Espera, vai passar, vai dar certo. Mas é um demônio que está iludindo, enganando, te prendendo para você não usar a fé, para você não manifestar a fé. Principalmente quando falamos de dízimo e quando falamos de oferta. Quando a gente toca nesse assunto, porque a maior preocupação do diabo não é você vir à igreja e sentar aqui. A maior preocupação do diabo é você se levantar e assumir um voto com Deus, e fazer voto no altar, e ser dizimista, porque aí a palavra de Deus tem que se cumprir. Aí Deus tem que abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas. Na sua atitude de ser fiel a Deus, mesmo você numa situação ruim, é que vai mudar essa situação, é que vai transformar essa situação. Então, Deus te trouxe aqui, porque você é um dos 318 de Abraão. Eu sou um dos 318, senão não estaria aqui. Você pode não acreditar, mas você é um dos 318. Você faz parte dos 318 que Deus escolheu, que Deus chamou, para você fazer a diferença, para você vencer. Tanto que na folha que eu dei para você, tem um número pequenininho lá em cima, não tem? Sim ou não? Qual é o seu número? Esse é o seu número, porque você tem que fazer parte dos valentes. Nesse mundo que nós estamos vivendo, pessoal, não basta ser homem não, tem que ser macho. Não basta ser mulher não, tem que ser fêmea. Aí fora é cobra engolindo cobra. As pessoas aí fora, elas estão matando, roubando, elas estão pisando na cabeça de quem quer que seja. Elas estão se expondo ao ridículo, porque querem um pouquinho de dinheiro. As pessoas aí fora, por dinheiro, elas fazem qualquer negócio. As pessoas aí fora, por dinheiro, para ter um pouquinho de fama, para ter um pouquinho de status, para ter um pouquinho de sucesso, elas pisam em quem tem que pisar. Elas fazem qualquer negócio só para ter um benefício. Mas aqui, eu quero que você entenda o que aconteceu. Abraão, com os 318, não entrou na guerra porque ele queria os bens, porque ele queria dinheiro, porque ele queria prosperar mais. Ele entrou na guerra porque ele queria livrar o cabeça de bagre do seu sobrinho. Ele entrou na guerra porque ele queria livrar o seu sobrinho que tinha sido levado como escravo. Ele entrou na guerra porque ele não aceitou perder o seu sobrinho.
para os inimigos. Você não pode aceitar perder o seu casamento. Você não pode aceitar perder o teu filho. Você não pode aceitar perder a sua vida profissional, sentimental, familiar, saúde, seja lá o que for. Deus não te chamou para você ser mais um rosto no meio da multidão. Deus te chamou para você ser testemunha dEle, para quem olhar para você possa ver o poder dEle manifesto em você. E aí, quando Abraão volta com tudo, a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque abençoa a Abraão. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, ele é uma espécie de Jesus. Ele representou Jesus. Ele era sacerdote. Quem tinha a promessa era Abraão. Mas esse sacerdote, quando Abraão vence a guerra, quando Abraão resgata tudo, esse sacerdote chega, que era rei de outro lugar, rei de Salém, de Jerusalém. Ele traz pão e vinho, que representa prosperidade e alegria, que representa comunhão com o corpo de Jesus e com o sangue de Jesus. Esse Melquisedeque traz pão e vinho, dá um banquete para Abraão e diz assim: bendito, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quando ele abençoa a Abraão, o que está escrito aí? E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, ponto. Preste atenção nesse detalhe. Quando ele abençoa Abraão, por ele ser sacerdote, Abraão pega tudo o que era de Ló, que ele resgatou, tudo o que era de Damasco, que ele resgatou, todos os bens dos outros reis que ele resgatou, e Abraão devolve o dízimo de tudo. Abraão devolveu o dízimo que Ló não devolveu. Abraão devolveu o dízimo que os outros reis não tinham devolvido. Abraão pega o dízimo de tudo e entrega ao sacerdote. Quando ele faz isso, está escrito: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. O rei de Sodoma, Abraão resgatou tudo que era dele. Resgatou dinheiro, bens, animais, o povo. Aí o rei de Sodoma, agora Abraão já devolveu o dízimo. O rei de Sodoma disse assim: então, me devolve o povo. Pode ficar com os bens, Abraão. Pode ficar com ouro, pode ficar com os animais. Mas Abraão não entrou na guerra para ter dinheiro. Ele já tinha dinheiro. Ele não entrou na guerra para possuir mais terras. Olha o que Abraão respondeu. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão falou: não quero nada teu. Eu devolvi o dízimo de tudo, porque o dízimo não é teu, não é meu, é de Deus. Agora eu não quero um fio, eu não quero uma sandália sua. Eu levanto a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo. Em outras palavras, o que eu quero vem de Deus, o que eu preciso vem de Deus. Porque se eu receber alguma coisa sua, amanhã você vai falar que foi você que me enriqueceu. Amanhã você vai jogar na minha cara e vai falar que foi você que me ajudou. Então as pessoas, os bens, o que é teu, fica com o que é teu. Mas eu não quero nada teu, porque o que eu quero vem do meu Deus. E é exatamente isso que você, que faz parte dos 318 de Abraão,
você vai fazer nas suas orações a partir de hoje. A partir de hoje, à meia-noite, eu vou orar no meu Instagram. Você vai entrar no Instagram para orar comigo. E você vai orar e vai falar: meu Deus, eu levanto as minhas mãos aos céus. Porque a minha fidelidade é para o Senhor, a minha obediência é para o Senhor, a minha fidelidade é para o Senhor. Então, o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu quero, não vai vir de homem, não vai vir de ninguém, vai vir do Senhor. Deus vai te dar. Deus vai criar situações para fazer chegar nas suas mãos o melhor dessa terra em todas as áreas, não é só financeira não, em tudo, para que quem olhar para você veja Deus na sua vida, para que quem olhar para você veja o poder de Deus na sua vida. Mas aí, eu quero que você compreenda o que Deus está fazendo nessa palavra, o que Deus está fazendo com você, conosco, nessa reunião. Por que Deus nos trouxe? Por que Deus nos chamou para fazermos parte dos 318 de Abraão? Porque se você tem o Senhor Jesus como o seu sacerdote, se você crê que aqui no altar, você não está vendo, mas você crê que aqui está o sumo sacerdote que é Jesus, se você crê que aqui está o sacerdote que é o próprio Deus, e você faz um voto de ser dizimista nesse altar, ofertante nesse altar, de honrar esse sacerdote que é Jesus, você pode ter certeza que Ele vai trazer pão e vinho para você. Ele vai trazer prosperidade e alegria para você. Eu cheguei aqui na sexta-feira, eu chego de manhã, mas entre os horários que eu fui almoçar, voltei, alguém chegou aqui, deixou um envelope do dízimo aqui em cima do altar com um dízimo dentro. Provavelmente, essa pessoa entrou aqui, não tinha nenhum pastor aqui na hora, ela veio até o altar, deve ter feito a sua oração: meu Deus, eu entrego a minha fidelidade, colocou aqui a fidelidade dela. Ninguém viu, não teve um pastor aqui que colocou a mão na cabeça dela, mas o sacerdote estava aqui, Jesus estava aqui. E porque ela foi fiel ao sacerdote, porque ela foi fiel a Jesus, pode ter certeza que Deus cumpre com a promessa dele. Não é você ter compromisso comigo, não é ter compromisso com o pastor, com Beltrano, não. É com Deus que está nesse altar. É com o sacerdote que está nesse altar. Se você, preste atenção, você pode estar com a sua vida presa, você pode estar aprisionado, você pode estar gemendo, ou perdeu tudo como Ló. Se você fizer um voto com Deus: meu Deus, eu faço um voto com o Senhor, que é o meu sumo sacerdote, tudo que chegar nas minhas mãos, eu devolvo o meu dízimo nesse altar, eu vou te honrar nesse altar. E além disso, você vai pegar o dízimo de tudo que você ainda não dizimou e vai dizimar. Tem gente que tem dinheiro em casa, no banco, na conta, e não dizimou, e você vai dizimar. Porque a partir do momento que você assumir isso, que você for fiel, o sumo sacerdote que é Jesus, Ele vai mudar a sua situação. Ele não vai melhorar, Ele vai mudar a sua situação. E vai ficar sabido que aqui no altar do hospital da alma tem o sumo sacerdote. Você pode ter certeza que você vai ver uma diferença extraordinária desse dia de hoje, daqui para frente, de hoje em diante. Você vai ver a ascensão que a sua vida ela vai estar. Você vai subir de nível. Você vai ter dízimos maiores, ofertas maiores, votos maiores, porque Deus vai fazer coisas novas e maiores para Ele ser glorificado, para Ele ser exaltado. Mas você tem que assumir: eu sou um dos 318. E tudo que o diabo quer é que você diga que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas se você levanta um altar, se você tem um pacto com o altar, é impossível Deus não te honrar. Se você tem uma aliança com o altar, você verá as maravilhas de Deus. Nós vamos fazer no domingo que vem, dia 20, o dia da recompensa, o domingo da recompensa. Porque aí no início da folha, em 2 Crônicas 15, 7, Deus ele diz: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa obra, o que diz? Terá recompensa. O que Deus está falando para mim, para você? Seja forte. E seja forte justamente nessa hora que tudo coopera para você ser fraco. Deus está dizendo, não desfaleça as vossas mãos, porque é justamente quando vem um bombardeio de problemas que você para de dizimar, que você para de fazer voto. E Deus está dizendo, seja forte e não para. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A sua vinda para o altar terá recompensa. A sua atitude para o altar terá recompensa. E você vai fazer um compromisso, um voto, de tudo que chegar essa semana nas suas mãos, até domingo, você vai separar o seu dízimo. Eu vou te dar um adesivo, que eu vou colocar o nome dos dizimistas, dos que vão fazer um voto com esse altar, nesse livro, e todo dia eu vou levar o livro para casa, e vou orar à meia-noite em casa. Você vai ter aqui, as pessoas estavam 7 da manhã, já foi colado aqui o nome aqui, ó, no livro. O seu nome vai estar colocado aqui. Eu vou estar apresentando a Deus, mas preste atenção, no domingo, dia 20 da recompensa, você não vai aceitar trazer um dízimo menor do que R$318. Eu vou clarear a tua cabeça, principalmente você que quando eu falo de valor, R$318, na hora vem na tua cabeça, é muito, eu não tenho, eu não vou conseguir. O problema não é o valor, o problema é que às vezes você não crê. Porque quando eu creio, eu posso não ter. Essa semana pode não entrar R$1, mas porque eu sou um dos 318 mais capazes, creio que o sacerdote está aqui para mudar a minha vida, nem que eu venda um chinelo, nem que eu venda alguma coisa, mas eu vou trazer os 318. Se entrar nas tuas mãos 1.000, seu dízimo de 1.000 é quanto? 100. Você vai colocar mais 218 e vai completar. E vai trazer 318. Entrou 2.000. O dízimo de 2.000 não é 200? Para 318 falta quanto? 118, eu vou acrescentar. Ô bispo, o meu dízimo já é mais do que 318. Então eu acrescento 318. Mas eu faço parte dos 318. Aí o diabo manifestado de manhã disse assim, eu estou falando para eles que eles não têm. Eu estou falando para eles que eles não vão conseguir. Eu falei para as pessoas, pelo amor de Deus, 318 era para você ter no bolso, para você tomar café todo dia na rua. Não aceita o diabo colocar na tua cabeça que em 7 dias você não vai conseguir o que Deus está te chamando para você ser mais capaz. Porque você quer que Deus faça mudança na sua vida. Você quer que Deus transforme, você quer que Deus apareça. Apareça para Ele. Seja mais capaz do que a dúvida, seja mais capaz do que o medo, seja mais capaz do que a incredulidade, seja mais capaz do que esse espírito que trabalha na tua cabeça e diz que você não vai conseguir. Coloca dentro de você que você não é mais um no meio da multidão, você é um dos 318 de Abraão. Nós somos os 318 de Abraão, mais capazes. Por isso você vai ter o que contar. Por isso você vai ver as maravilhas de Deus. E você que é dizimista, ou que vai ser dizimista, ou que vai fazer um voto de ser dizimista, seu nome vai vir para esse livro. E você pode anotar, até essa data, 13 de setembro, quanto que em média vinha sendo o seu dízimo, porque você vai ver a coisa multiplicar, semana após semana, mês após mês. Ou então Deus não é Deus, ou então a palavra dele não existe. Porque Ele não está chamando você para você continuar com a sua vida na média. Mas Deus está te chamando para você ter uma vida acima da média. Um casamento acima da média. Uma vida financeira acima da média. Uma saúde acima da média. Amém? Ou você não crê que é Deus que fala? No livro de Hebreus 7, Deus ele fala exatamente do que aconteceu aqui com Abraão e Melquisedeque. Só para contestar aqueles que dizem assim, mas está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Mas o Antigo e o Novo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas mesmo assim, vamos lá. Melquisedeque, tipo de Cristo, é o título do que está em Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí, entre parênteses, entra, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. E quem é o nosso sacerdote? Rei da justiça, rei da paz. Amém? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque a Bíblia não fala lá em Gênesis de onde surgiu, quem era a família, quem não era. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher. Preste atenção, os levitas receberam de Deus o mandamento para receber dízimos e ofertas das pessoas. Mas nessa época, em Gênesis 14, não tinha ainda os levitas. Mas Deus separou um sacerdote para receber o dízimo de tudo. De acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas, mas ele foi abençoado pelo sacerdote. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o nosso superior? Quem é o nosso sumo sacerdote? Bispo Formigoni. Amém? Amém? Amém nada. Se você chegar aqui domingo, 9h30 da manhã, não tem ninguém fazendo a reunião. Quem está ali? Sumo sacerdote. Tem alguém fazendo a reunião. Quem está ali? O sumo sacerdote, que é Jesus. O pastor que está fazendo a reunião é um instrumento de Deus para esclarecer a Bíblia. Mas eu sou dizimista do sumo sacerdote. Eu tenho que ser fiel a ele também. Todos nós estamos no mesmo barco de fidelidade, de obediência. Todos nós somos servos do Deus Altíssimo. Quando eu, você, nós vamos para o altar, somos fiéis a Deus, Ele vai trazer o pão e o vinho, vai trazer a prosperidade e a alegria. Então, você está aprendendo hoje, nessa manhã, que não é chorar que vai resolver, que não é reclamar que vai resolver, que não é pedir oração para ninguém que vai resolver. Você está aprendendo nessa manhã que é você ir para o altar através do seu dízimo, do seu voto, da sua oferta que vai resolver. Você está aprendendo nessa manhã que se você pegar o dízimo de tudo com a sua vida e colocar no altar, o Deus que está nesse altar vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, vai fazer de você um vencedor, uma vencedora. Para ser dizimista, para ser ofertante, nos dias atuais, principalmente com as crises e com tudo que vem acontecendo, só aquele que considera realmente o Senhor Jesus como o primeiro na sua vida. Por que Abraão deu o dízimo de tudo? Porque ele considerou que a vitória que ele teve não foi pelo braço dele, não foi pela capacidade dele, mas foi porque Deus esteve na frente deles e deu a vitória a eles. Ele considerou Deus, ele considerou o poder de Deus, não o braço dele. Então, todos nós somos esses 318 de Abraão. E o Deus que está falando comigo, com você, para pegar 318 reais, que você vai trazer, representando esses 318, não é o Deus que quer te roubar 318 reais. Não é o Deus que quer que você tenha menos 318.
Mas é justamente o Deus que para quem não tem e vai ter que se esforçar, vai ter que ser mais capaz, mais valente, Deus vai te dar e vai te honrar em áreas da sua vida, em coisas que você vinha orando e vinha esperando há muito tempo. O diabo estava te prendendo em algumas situações há muito tempo, que ele vai ter que soltar. E tudo que você perdeu vai resgatar. E se não perdeu porque nunca teve, vai ter. Amém? Então se você faz parte dos 318, dá um salto aí, fica em pé e diz: eu sou um dos 318. Mas fala para o diabo entender: eu sou um dos 318 de Abraão. Amém? Vira para a pessoa do lado, o homem vai falar com o homem. Diga, vira para o homem e diz: seja macho, rapaz. Deixa de conversa fiada, rapaz. A mulher vira para a mulher e diz: seja fêmea. Deixa de reclamar. Deixa de mimimi, pô. Ou eu acabo com o diabo, ou ele acaba comigo. A gente está numa guerra. Ou eu me agarro a Deus e Deus muda a minha vida, ou então eu vou ser mais um crente derrotado, mais um conhecedor da Bíblia fracassado. Então olha para mim e presta atenção. Se você agora, nesse momento, falar: meu Deus, eu assumo o Senhor como meu sumo sacerdote, eu faço um voto, ou se já tenho o voto de ser dizimista no hospital da alma, eu continuo sendo fiel no meu dízimo no hospital da alma, mas eu sou um dos 318 e vou trazer nesse domingo, não vou aceitar trazer um dízimo menor do que 318. Se o meu dízimo for menor, eu vou completar para 318. Se não entrar nada, eu vou trazer 318. Mas como, bispo? Se não entrar nada, que o senhor vai trazer 318? Se não entrou nada, nem que eu venda um sapato da Ana Cláudia, mas eu vou trazer. Ah, não quero nem saber. Mas eu vou dar um jeito. Porque para Deus eu tenho que dar um jeito. Eu não tenho que dar desculpa. Quando Deus me chama, eu não tenho que ser capaz, eu tenho que ser mais capaz. Mais capaz. É aquela conversa: missão dada é missão cumprida. Deus está me chamando, então eis-me aqui. Ah, mas não tem para o inferno, para mim vai ter jeito. Amém? E aí eu vou colocar os adesivos aqui no altar, com as canetas. Você vai colocar o nome no adesivo. Quando acabar a reunião, nós vamos colar o seu nome aqui também. Aqui também. E a partir de hoje, anota. Ora comigo no Instagram, meia-noite. Acorda e ora lá, 10 para meia-noite. Entra no meu Instagram. Está aí na folha, aí no final do rodapé da folha tem o meu Instagram. E você ora comigo à meia-noite. Mas você vai ver acontecer a diferença, porque a Bíblia diz que até entre estrela e estrela a diferença de esplendor. Uma brilha mais, outra brilha menos. Mas você tem que brilhar mais. Sua vida tem que brilhar mais. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Amém? Então você vai ver a partir de hoje que você ainda não viu. Não desfaleça as suas mãos. Seja forte, porque a obra terá recompensa. Hoje você chegou aqui dizendo: eu não tenho nem o que comer. E Deus está chamando você para dar 318. 318 reais. Para alguns aqui, parece R$1 milhão. Mas quando era para o vício, ele arrumava. Quando era para droga, ele dava um jeito. Se alguém batesse agora na porta dele com esse solzinho que está e dissesse assim: bora para a praia, ele vendia alguma coisa, dava um jeito e ia. Mas para fazer uma oferta no altar, ele coloca dificuldade. Mas quer ver Deus. Então você vai dar um jeito e já vai deixar pronto. Se eu fosse você, já deixava pronto. Dentro desse envelope, os meus 318. E o que chegar, eu vou separar meu dízimo e vou colocar. Ou então, você vai fazer como eu disse. Se a coisa está feia, você vai acrescentar. Seu dízimo é de R$100, R$50, você vai acrescentar e vai trazer pelo menos 318. Mas vai ser o domingo da recompensa, porque a obra terá recompensa. Nós vamos fazer um clamor aqui no domingo, no início da reunião. Não chega atrasado. O clamor da recompensa, o clamor da resposta. Amém? Pega a sua folha, a palavra que você leu. Não está aí? Quem pegou uma só para o casal, levanta a mão e pega a tua. Cada um pega a tua, cada um tem um número.
Qual é o seu número? Fala o seu número. Eita, Satanás, peguei logo 66. Aqui, ó. 66. Mas não tem problema, não. Eu não sou supersticioso, não. Amém? Então, o diabo tem que saber que aqui tem os 318 de Abraão. Você vai dar um recado para ele hoje. Você vai dizer: Satanás, não se meta besta com os 318 de Abraão. Amém? Estenda essa folha aqui para o altar. Aqui está o sumo sacerdote, que é Jesus. Estenda a folha e diga: Senhor Jesus, eu sou um dos 318 de Abraão, e eu vou devolver o dízimo de tudo, de tudo. Eu faço um pacto, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma. Diga: meu Deus, nesse domingo, dia 20, a minha obra, a minha oferta, a minha fidelidade terá recompensa, porque o Senhor disse: sejam fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então diga: meu Deus, será o dia da recompensa, da vitória, no nome de Jesus. E ainda com as mãos estendidas para cá, diga: diabo, eu tenho um recado para você. Não se meta a besta com os 318 de Abraão. Diga: diabo, eu estou chegando para resgatar tudo o que você roubou, tudo o que você tirou. Eu vou trazer de volta com juros e correção monetária, em nome de Jesus. Amém? Já era. Cadê o envelope? Ah, mas eles não vão querer não, porque é muito dinheiro. 318? Ah, não vai conseguir não. Hein, gente? Todos vocês, levanta a mão e pega o envelope. É nesse envelope que você vai trazer domingo seu dízimo, que você vai preparar pelo menos 318. Rapidinho, passa para a pessoa do lado, pega o seu, mas pega crendo que você já está tomando posse da vitória. Todos os dizimistas do hospital da alma, pega o envelope, e assim que você pegar o envelope, já vem aqui na frente, escreva o nome no adesivo e me dá aqui. Já me dá aqui o seu nome. Daqui a pouco o sacerdote vai chegar com pão e vinho, que é a Santa Ceia que nós vamos participar. Amém? Vai escrevendo, vai entregando aqui. E deixa a caneta, que não é tua. Tem que falar, senão tem gente que esquece e leva enganado. Coloca o seu nome, que vai para o livro dos dizimistas. Tinha um memorial com o nome dos dizimistas diante de Deus, que são considerados por Deus como particular tesouro. Amém? Pode esperar um pouquinho, depois você vem também. Quando sobrar espaço aqui na frente, você vem. Quem mais? Escreve só o nome, o seu nome, o nome de quem é dizimista. Vai na sua fé. Quem ainda não escreveu? Todos os dizimistas, eu quero o seu nome no livro. Quero ver se essa situação não vai mudar. Pode botar do lado de dentro. Quem não sabe escrever, pede para o obreiro escrever. Todos os dizimistas. Quem é dizimista do Hospital da Alma? Coloca o nome aqui no adesivo. Quem falta colocar?
Bora, gente. Antes que Jesus volte. E você que está acompanhando pela internet, preste atenção. Você que já é dizimista no Hospital da Alma, você que quer ser dizimista nesse altar e crê na palavra que você está recebendo, crê na promessa de Deus, que você também é um dos 318 de Abraão, dos mais capazes. Então, você vai pegar aí o seu dízimo, o seu voto, o seu compromisso com Deus, como nós estamos falando aqui com as pessoas, e você vai transferir para a conta da igreja o seu dízimo, o seu voto, que você vai completar no valor de R$318, representando os 318 de Abraão. Você vai mandar o comprovante no nosso WhatsApp com o seu nome, e eu vou colocar aqui também no livro dos dizimistas. Vou determinar também que a sua vida venha crescer, venha subir, venha conquistar. Então, você que já faz isso, né, de outras cidades, de outros estados, até de outros países, você que envia o seu dízimo, os seus votos, e você crê que você é um dos 318, então você envia aí o seu dízimo, o seu compromisso com Deus, com o seu nome, que nós vamos imprimir, eu vou colocar aqui no livro dos dizimistas também. Estenda as mãos aqui para o livro. Meu Deus, o Senhor disse que até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Faça diferença agora na vida desses fiéis, na vida desses dizimistas, que estão já com os nomes aqui nesse livro, meu Deus. Eu quero ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que te serve e o que não te serve. O Senhor levanta aqui agora dizimistas, meu Deus, que serão coluna nessa obra. Pessoas que vão ter dízimo de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de milhões, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. E nós levantamos as mãos para o céu e dizemos o que nós queremos, virar das tuas mãos, meu Pai, virar do teu trono, meu Deus, em o nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém? Se prepara para coisas novas e maiores. Todos já têm o suco de uva e o pão que representa o corpo e o sangue de Jesus. Hoje a Santa Ceia vai ser a Santa Ceia da fé. Da fé, porque quando você comer do pão, beber do vinho, você vai estar comendo da carne de Jesus, bebendo do sangue de Jesus. E Ele vai te dar força, poder, para você ser mais capaz que a dúvida, mais capaz que o pecado. Você vai ser mais capaz do que os traumas, do que complexos. Você vai ser mais capaz em tudo. E Deus, preste atenção, essa semana vai colocar pelo menos uma pessoa no teu caminho que está afastada de Deus, que está gemendo, e Deus vai te usar para resgatá-la para Jesus. E você vai trazer no domingo que vem alguém que esteja afastado de Jesus. Vai por mim. Deus vai colocar alguém no teu caminho essa semana que está longe de Jesus, e você vai lembrar na hora do que eu estou te falando. Você vai ser usado por Deus para resgatar. Sabe por quê? Porque Deus vai te fazer mais capaz, não só nas bênçãos, nas conquistas. Deus vai te fazer mais capaz espiritualmente. Deus vai te fazer mais capaz para você ajudar quem está sofrendo, perdido pelo caminho, e trazer para Jesus, para você ser ganhador de almas, para você ser instrumento de Jesus, ser usado por Jesus para ajudar alguém. Você vai ser bênção na vida de alguém. Amém? Feche os seus olhos, segura a Santa Ceia nas suas mãos, e ainda com os olhos fechados, com os olhos fechados, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Disseram, uma professora disse para o aluno que Deus não existia. E o aluno perguntou para a professora: existe escuridão?
Ela disse: existe. O aluno disse: não, escuridão é a ausência da luz. O aluno perguntou para a professora: existe frio? Ela disse: existe. O aluno disse: não, o frio é a ausência do calor. O Senhor Jesus é a estrela da manhã. O choro pode durar uma noite, mas se pela manhã você entender que só existe a escuridão, só existe o choro, só existe a tristeza, porque tem a ausência de Jesus, porque tem a ausência de Deus, e você buscar o Senhor Jesus, que é a estrela da manhã, Ele será a luz que vai iluminar a sua vida, Ele será a luz que vai enxugar suas lágrimas, que vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Porque mais do que vencer, conquistar, o ser, os 318 de Abraão, é você entender que Deus te escolheu para vencer, para te salvar. Você que é pai, você que é mãe, você esquece do seu filho? Não. Você pode estar trabalhando, dirigindo, viajando, você está sempre lembrando do seu filho. Você acha que Deus esqueceu de você? Deus não se esquece do filho. O profeta Isaías, Deus ele disse através do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus estava dizendo que embora as pessoas estivessem adorando Ele com os lábios de uma forma coletiva, Deus ele vê cada um de nós no nosso individual, no nosso íntimo do coração. Deus estava dizendo, embora as pessoas estão de uma forma coletiva, cantando, louvando, tem alguns aí que no coração estão longe de mim. Deus está dizendo que é possível sim, uma pessoa está dentro da igreja, louvando com os lábios, mas o coração está longe dele. Porque Ele nos trata não no coletivo, mas Ele nos trata no individual. Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece as nossas intenções. Você pode ter vivido até aqui no pecado, você pode ter vivido uma vida torta, ilícita, mas se nesse momento você se arrepende e abandona o pecado, o Senhor Jesus te limpa. O Senhor Jesus, que é a estrela da manhã, Ele vem ao seu encontro. Ele é a luz que ilumina os seus caminhos. Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te lava. O Senhor Jesus está aí na tua frente, como sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus ele está aí entregando agora nas tuas mãos o pão